Um planeta de maravilhas, reduzido a cinzas em um instante. Um pai desesperado, um último ato de amor. Uma jornada solitária, rumo a um futuro incerto. Um encontro predestinado que mudaria o mundo. Poderes além da compreensão, crescendo em segredo. Um amor proibido, sob o peso de um legado. Krypton caiu, mas uma esperança nasceu. Mergulhe no primeiro capítulo da jornada de um herói que transcende mundos. Desde as páginas de Action Comics número 1, em junho de 1938, um ícone nasceu. Um ser vindo de um mundo distante, com poderes além da nossa compreensão, mas criado com os valores mais nobres da humanidade. Mas antes dos voos supersônicos e dos feitos heróicos em Metrópolis, houve um lar, uma família e um primeiro amor em uma pequena cidade do Kansas chamada Smallville. Aqui, entre campos de trigo e o peso de um segredo cósmico, Kal-El se tornou Clark Kent. E seu coração adolescente descobriu a complexa e bela emoção do romance. Nossa missão é desvendar as camadas éticas, morais, intelectuais e espirituais contidas nas histórias em quadrinhos. Se você já está curioso para desvendar os segredos do universo do Superman, deixe sua marca cósmica neste vídeo. Um like é como um sinal de esperança no céu noturno. Ajuda a nossa mensagem a alcançar mais viajantes interdimensionais. E se quiser acompanhar de perto a gênese deste e de outros grandes heróis, inscreva-se no canal. Assim, você não perderá nenhuma transmissão das incríveis histórias que habitam as páginas dos quadrinhos. Em um éon distante, sob o brilho incandescente de sóis múltiplos, Krypton erguia-se, mais do que uma joia cósmica, um farol de progresso e inovação, onde a arquitetura etérea e a ciência transcendental desafiavam os limites da imaginação. Agulhas de cristal perfuravam céus iridescentes e cidades flutuavam sobre oceanos de safira, não apenas como um testemunho da arrogância tecnológica, mas como a materialização de um potencial ilimitado, a crença inabalável de uma civilização em seu próprio avanço. Contudo, sob essa fachada de perfeição, um tremor silencioso percorria o núcleo do planeta, não um mero prenúncio de destruição, mas um eco sutil da fragilidade inerente a qualquer sistema, um lembrete de que mesmo o mais brilhante dos sóis pode um dia se extinguir se negligenciarmos os sinais. Curiosamente, a ideia para um planeta avançado que se autodestrói foi uma alegoria para as preocupações da Grande Depressão nos EUA, com a prosperidade dando lugar ao colapso, uma lição atemporal sobre a necessidade de visão além da euforia do presente. Jor-El, um nome destinado a inspirar esperança através das galáxias, não era apenas um cientista. Era um visionário com a intensidade de um raio aprisionado em seus olhos, um farol de verdade em meio à cegueira coletiva. Debruçava-se sobre os dados cintilantes que gritavam a catástrofe iminente, não com desespero, mas com a urgência de quem carrega o peso de um futuro em suas mãos. Seus dedos ágeis deslizavam sobre os controles, seus cálculos frenéticos ecoando o ritmo acelerado não só de seu coração, mas da própria contagem regressiva de seu mundo. Lá fora, o Conselho, preso em sua presunção, zombava de suas advertências, um retrato da dificuldade de aceitar verdades inconvenientes, mesmo diante da evidência irrefutável. Mas Jor-El via o futuro com clareza dolorosa. O núcleo de Krypton, instável como uma supernova prestes a explodir, engoliria toda a sua glória em um abraço de fogo e poeira cósmica, uma tragédia anunciada pela recusa em ouvir a voz da razão. Jor-El, o cientista visionário, é uma figura paterna arquetípica, ecoando a sabedoria e o sacrifício, a personificação daquele que luta por um futuro melhor, mesmo quando todos os outros fecham os olhos. No laboratório resplandecente, a tensão era palpável, mas não era apenas o medo que pairava no ar. Era a intensidade de um amor posto à prova pelo iminente fim. Lara, sua esposa, observava-o, o rosto marcado por uma tristeza resignada,
Mas seus olhos, firmes, refletiam não só a determinação inabalável de seu marido, mas a força silenciosa de quem encontra propósito mesmo na face da aniquilação. Eles sabiam que o tempo se esgotava, que cada debate inútil no conselho era um prego a mais no caixão de seu mundo, uma dolorosa constatação da inércia que muitas vezes impede a ação decisiva. A decisão, cruel e inevitável, pairava entre eles como uma sombra fria. Seu filho, Kal-El, não como um fardo, mas como a semente de um novo começo, a personificação da esperança que transcende a destruição. Lara Lorvan, a mãe amorosa, representa a esperança e a fé no futuro, mesmo diante da aniquilação, um lembrete de que o amor e a esperança são legados que podem sobreviver à própria existência. Com movimentos precisos e carregados não apenas de um amor desesperado, mas de uma visão de futuro, Jor-El ajustava os controles da pequena nave estelar, não um mero veículo de fuga, mas um último suspiro de esperança forjado em metal kryptoniano, impulsionado pela crença de que a vida, em sua essência, sempre encontra um caminho. Lara embalava o bebê, suas lágrimas silenciosas molhando os cabelos escuros do menino, cada gota carregando a promessa de um futuro que ela talvez não visse, mas em que acreditava profundamente. Cada olhar trocado era um adeus mudo, mas também uma transmissão de amor incondicional. Cada toque, uma gravação indelével na memória cósmica, um legado de afeto que viajaria pelas estrelas. A plataforma de lançamento tremeu, expelindo vapor gélido, o prelúdio de uma jornada incerta, mas carregada de potencial. No instante final, quando a sirene de evacuação soou distante e abafada, um lamento fúnebre para um mundo que se esvaía, Jor-El e Lara colocaram Kal-El na cápsula, seus corações despedaçados pela certeza de nunca mais sentir o calor de seu filho, mas paradoxalmente aquecidos pela esperança de que ele sobreviveria, um farol para um novo amanhã. Um clarão lancinante cortou a treva que engolia Krypton. A pequena nave, impulsionada por reatores de plasma que rugiam em fúria contida, arrancou-se do solo com a violência de um raio, não apenas fugindo da destruição, mas desafiando o próprio destino. A gravidade implacável do planeta agarrava-se à cápsula, uma última tentativa desesperada de reter seu futuro, mas os jatos pulsantes respondiam com uma força indomável, impulsionando-a para o negrume implacável do espaço, um símbolo da resiliência diante da adversidade. Lágrimas ardentes riscavam o rosto de Lara, cada uma carregando a dor lancinante de uma despedida final, mas também a silenciosa prece por um futuro melhor para seu filho, enquanto seus olhos fixavam-se na minúscula faísca de esperança que se afastava, levando consigo o futuro incerto de seu filho e a agonia lancinante de seu mundo em colapso, uma prova de que mesmo na perda mais profunda, a esperança pode persistir. Atrás deles, o céu outrora vibrante convulsionava em tons de escarlate e púrpura, cada explosão distante um rugido gutural da destruição iminente, a promessa sombria de uma fúria cósmica prestes a se abater sobre tudo, um lembrete da urgência da ação e das consequências da negligência. No silêncio gélido do vácuo, Kal-El flutuava, não apenas um órfão cósmico, mas um recipiente de um legado, embalado pela tecnologia de uma civilização condenada, mas também pelo amor e pela esperança de seus pais. A nave, um prodígio da engenharia kryptoniana, cortava a tapeçaria estelar, deixando para trás a agonia de um planeta em seus estertores finais, mas avançando rumo a um futuro desconhecido, carregado de possibilidades. Luzes mortas cintilavam na distância, os espectros das grandes cidades de Krypton sendo engolidas por uma conflagração apocalíptica, um lembrete da impermanência e da necessidade de valorizar o presente. A jornada era solitária, mas a cápsula carregava consigo não apenas um bebê, mas o legado de um povo e a promessa de um futuro desconhecido, a prova de que mesmo a partir das cinzas, uma nova história pode ser escrita. Em um planeta azul distante, a atmosfera dançava em tons de laranja e roxo, enquanto o sol se punha no horizonte de Smallville, Kansas, um cenário de beleza simples e promessa silenciosa.
Jonathan Kent, um homem de mãos calejadas e coração generoso, não era apenas um fazendeiro. Era um guardião de valores essenciais, inspecionando sua plantação ao lado de Martha, sua esposa, cujo olhar calmo refletia a serenidade da terra que amavam, um testemunho da força que reside na bondade e na conexão com a natureza. De repente, um clarão rasgou o céu noturno, seguido por um estrondo distante que fez os cães latirem assustados, um evento extraordinário quebrando a rotina, um prenúncio de que o destino tinha planos maiores. Jonathan e Martha Kent, os pais adotivos de Clark, representam os valores da bondade e da integridade humana, moldando o herói que ele se tornaria, a prova de que o caráter é forjado nas ações cotidianas e no amor incondicional. Intrigados, os Kents seguiram a trilha de grama chamuscada que levava a um impacto recente em seu milharal, movidos não pela curiosidade, mas por uma profunda sensação de responsabilidade. No centro da cratera fumegante, envolta em metal estranho que brilhava fracamente, repousava uma cápsula, um mistério silencioso que pulsava com um potencial incalculável. Jonathan, cauteloso, aproximou-se enquanto Martha segurava sua mão, o medo dançando em seus olhos, mas a compaixão falando mais alto. Ao abrirem a porta, um som frágil ecoou no silêncio da noite. O choro de um bebê, um chamado à ação que mudaria suas vidas para sempre. Dentro, envolto em um tecido incomum, um menino pequeno abria seus olhos azuis para o mundo, um olhar inocente carregado de um futuro extraordinário. Jonathan e Martha trocaram olhares carregados de espanto e uma ternura imediata, um reconhecimento silencioso de que suas vidas haviam acabado de ganhar um novo propósito. Seus corações, há tanto tempo vazios da alegria da paternidade, foram preenchidos por uma onda avassaladora de compaixão, um lembrete do poder transformador do amor incondicional. Aquele não era um bebê comum. Havia algo de extraordinário emanando dele, um mistério silencioso que os envolvia, a promessa de um potencial ilimitado esperando para ser descoberto. Sem hesitar, movidos por um instinto paternal profundo, os Kents acolheram Kal-El, dando-lhe um novo nome, uma nova vida. Clark, um ato de bondade que ecoaria através das eras. Aquele gesto singelo, sob o céu estrelado de uma noite americana, plantava a semente do maior herói da Terra, uma prova de que os atos mais simples de bondade podem ter consequências extraordinárias. Superman, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, fez sua primeira aparição em Action Comics número 1 em junho de 1938, marcando o início da Era de Ouro dos quadrinhos, um símbolo de esperança e inspiração para gerações. Os anos em Smallville floresceram como o trigo dourado nos campos dos Kents, um período de crescimento e aprendizado, onde o ordinário e o extraordinário se entrelaçavam. Clark crescia forte e saudável, correndo pelos prados verdejantes, ajudando nas tarefas da fazenda, aprendendo o valor do trabalho árduo e da conexão com a terra. Mas havia algo diferente nele, algo que seus pais adotivos logo perceberam, não como um fardo, mas como um presente a ser compreendido e guiado. Um galpão desabando erguido com um único braço infantil, a velocidade de um raio ao cruzar os campos, a queda de um trator evitada com um movimento que desafiava a física, cada incidente não era um erro, mas um sussurro de sua origem alienígena, um lembrete silencioso de que ele não pertencia completamente àquele mundo, mas que poderia escolher como interagir com ele. Na escola, Clark se esforçava para ser como os outros, não por vergonha de quem era, mas pela sabedoria de entender o valor da discrição e da integração, para esconder a força que borbulhava sob sua pele, a visão que penetrava paredes, a audição que captava sussurros a quilômetros de distância, dons que ele ainda não sabia como controlar ou para que usar. O segredo era um fardo pesado para um jovem, moldando sua natureza introspectiva e reservada, ensinando-lhe a importância da autodisciplina e da paciência. Jonathan e Martha, com sua sabedoria simples e amor incondicional, o guiavam, não reprimindo sua natureza única, mas ensinando-o sobre responsabilidade,
compaixão e a importância de usar seus dons com sabedoria, mostrando-lhe que a verdadeira força reside não no poder em si, mas na maneira como ele é utilizado para o bem dos outros. A adolescência de Clark, mesmo carregando o fardo de um segredo que o isolava, pulsava com a universalidade dos primeiros passos na vida. Havia a camaradagem rústica dos jogos de futebol americano sob o sol escaldante de Smallville, o desafio da disciplina nas aulas da velha escola e, inevitavelmente, o despertar de sentimentos que o confrontavam com sua dualidade. A sensação de ser um estranho e, ao mesmo tempo, a doce e inegável prova de sua humanidade. Esse despertar tinha um nome, uma melodia que ressoava em seu ser: Lana Lang. Lana Lang, um dos primeiros laços que o conectariam ao coração da Terra, surgiu em sua jornada como um farol de afeição genuína. Sua história não era apenas sobre o primeiro amor, mas sobre o delicado equilíbrio entre a verdade de quem somos e os desejos que nos impulsionam a nos conectar com o mundo. Lana! Seu nome ecoava na mente de Clark como a promessa suave de um riacho correndo sobre pedras lisas, um som que acalmava a turbulência interior. Ele a observava nos corredores da escola, seus longos cabelos castanhos ondulando como seda escura a cada movimento, uma dança silenciosa que capturava sua atenção. Seus olhos, de um verde profundo e misterioso, pareciam guardar a sabedoria de tempos imemoriais, e quando ela sorria, covinhas delicadas emolduravam seus lábios cheios, um convite silencioso que incendiava uma chama adormecida dentro de Clark, lembrando-o da beleza e da conexão que ele ansiava. Ele a contemplava de longe, absorto em sua beleza singular, um lembrete constante do que ele protegia. A maneira como a luz do sol capturava os fios dourados que se escondiam em seus cabelos castanhos, a curva graciosa de seu pescoço quando ela se inclinava para absorver conhecimento, a leveza de seus passos enquanto atravessava o pátio da escola. Cada detalhe era gravado na memória de Clark, com uma intensidade que transcendia a mera admiração. Era um anseio profundo, uma atração magnética que o puxava em sua direção, mesmo que ele se mantivesse à distância, consciente do poder que residia dentro dele e do temor de que sua própria natureza extraordinária pudesse, inadvertidamente, feri-la. Essa era sua luta constante: como abraçar sua humanidade sem expor a vulnerabilidade daqueles que ele amava. Havia um dia em particular que permanecia vívido em sua memória, uma pequena janela para a fragilidade humana e sua própria capacidade de protegê-la. A feira de outono de Smallville estava em plena celebração, o ar impregnado com os aromas nostálgicos de maçã do amor e pipoca caramelizada. Lana usava um vestido de algodão florido que realçava a delicadeza de seus ombros e a suavidade de sua pele bronzeada pelo sol do verão. Uma imagem de pura inocência. Seus risos ecoavam alegres enquanto ela tentava derrubar latas na barraca de jogos, um desafio trivial para a maioria, mas um momento de vulnerabilidade para ela. Clark, parado discretamente à margem, sentia um nó na garganta, um misto de admiração e um desejo profundo de protegê-la de qualquer dano. Quando o martelo escorregou de suas mãos, ameaçando seu bem-estar, Clark agiu por puro instinto, a barreira entre seu mundo secreto e o dela se esvaindo por um instante. Em uma fração de segundo, ele estava ao lado dela, sua mão invisível desviando o objeto pesado com uma força suave, uma intervenção silenciosa antes que sequer tocasse o chão. Lana piscou, confusa, olhando ao redor para tentar entender o inexplicável. Clark recuou, fingindo examinar um jogo de argolas, o coração acelerado pela proximidade e pelo medo de ter revelado uma parcela de sua verdade. Essa pequena ação, despercebida por Lana, era um microcosmo de sua existência. Intervir para o bem, permanecendo nas sombras. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles se encontraram perto da roda gigante, um símbolo de perspectivas elevadas e a beleza fugaz dos momentos compartilhados. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e rosa, refletindo nos olhos verdes de Lana, tornando-os ainda mais luminosos, como duas esmeraldas cintilando sob um céu de fogo.
Ela segurava um algodão doce, seus dedos roçando levemente o palito enquanto o levava à boca, um gesto de doçura e vulnerabilidade. Clark sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma onda de calor inexplicável, uma conexão que ia além da lógica. "Oi, Clark", ela disse, sua voz suave como um sussurro do vento, carregada de uma inocente curiosidade. "Você viu o que quase aconteceu comigo ali? Foi estranho, o martelo simplesmente desviou." Clark forçou um sorriso, tentando parecer casual, escondendo a verdade sob uma fachada de normalidade. "Devia estar mal preso." "Que bom que não te machucou." Essa troca simples carregava o peso do segredo de Clark, a constante necessidade de mascarar sua verdadeira natureza. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era um espaço carregado de uma compreensão tácita, de sentimentos ainda não expressos. Eles observavam as cabines da roda gigante subindo e descendo, levando consigo casais rindo e crianças animadas, a celebração da vida em movimento. A brisa suave agitava os cabelos de Lana, revelando a curva elegante de sua orelha, um detalhe que incendiava a imaginação de Clark. Ele sentiu uma vontade quase incontrolável de tocar sua pele macia, de sentir o calor de sua mão na sua, um anseio pela conexão humana que sua identidade alienígena frequentemente lhe negava. "Gosto do outono em Smallville", ela murmurou, seus olhos fixos no horizonte, absorvendo a beleza efêmera da estação. As cores, o ar, tudo parece mais mágico. Para Clark, ela era a própria magia de Smallville. "É", Clark concordou, sua voz rouca, carregada de uma emoção contida. "É bonito." Ele queria dizer mais. Queria expressar a torrente de emoções que ela despertava nele, a maneira como sua presença iluminava seu mundo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta, aprisionadas pelo medo da rejeição e da incompreensão. Como explicar que sua beleza o deixava quase sem fôlego, que a simples presença dela tornava o mundo mais vibrante e significativo? Houve um momento, enquanto a luz crepuscular se aprofundava, pintando o céu com tons de mistério, em que seus olhares se encontraram. Nos olhos de Lana, Clark vislumbrou algo além da amizade, um brilho suave que ecoava o tumulto em seu próprio peito, uma promessa de algo mais profundo. Por um instante fugaz, o mundo ao redor desapareceu. Havia apenas eles dois, envoltos na magia da noite que caía, a promessa de um sentimento que hesitava em florescer plenamente, aprisionado pela impossibilidade do segredo de Clark, um obstáculo invisível, mas imenso. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros furtivos e olhares prolongados, pequenos atos de coragem em meio ao medo constante. Clark a ajudava com os trabalhos da escola, seus dedos roçando brevemente enquanto trocavam livros, cada toque uma descarga elétrica silenciosa. Caminhavam juntos para casa após as aulas, o silêncio preenchido pelo som de seus passos lado a lado e pelo canto distante dos grilos, uma melodia da vida que eles compartilhavam, apesar das barreiras. Em cada interação, a tensão entre eles crescia, um fio invisível que os conectava com uma eletricidade silenciosa, a promessa de uma conexão mais profunda. Uma noite, sob um céu estrelado que parecia mais vasto e profundo do que nunca, eles estavam sentados à beira do lago perto da fazenda dos Kent, um lugar de serenidade e reflexão. A lua cheia banhava a superfície da água com um brilho prateado, refletindo a beleza serena de Lana, uma imagem de paz que contrastava com a batalha interna de Clark. Ela usava um suéter claro que realçava a curva suave de seus seios, e o vento brincava com seus cabelos, espalhando um aroma sutil de flores silvestres, uma fragrância que se gravava na memória de Clark como um símbolo de sua pureza. Clark sentia seu corpo tenso, cada fibra de seu ser consciente da proximidade dela, um desejo avassalador de se conectar plenamente. Ele queria dizer algo, qualquer coisa que quebrasse a barreira invisível que os separava, mas o medo o paralisava, o medo de perder a única conexão genuína que ele havia construído. O medo de que ela nunca pudesse entender quem ele realmente era. O medo de que sua verdade a afastasse para sempre, isolando-o ainda mais.
Lana se virou para ele, seus olhos brilhando à luz da lua, carregados de uma vulnerabilidade que espelhava a sua. Ela levou uma mão hesitante até a dele, seus dedos roçando a pele de Clark com uma leveza que o fez estremecer. Um toque que falava mais que palavras. Aquele simples contato desencadeou uma onda de calor que percorreu todo o seu corpo. Um despertar de emoções há muito reprimidas. Clark, ela sussurrou, sua voz carregada de uma emoção palpável. Uma pergunta silenciosa buscando uma resposta no coração dele. Eu sinto algo entre nós. Você sente também? Naquele instante, todas as barreiras de Clark ruíram, a necessidade de ser honesto superando o medo das consequências. Ele segurou a mão dela com mais firmeza, seus dedos se entrelaçando, um gesto de entrega e reciprocidade. O toque era eletrizante, uma promessa silenciosa de algo mais profundo, uma conexão que transcendia as palavras. Ele se inclinou, seu rosto aproximando-se do dela, sentindo o calor de sua respiração em seus lábios, o momento da verdade se aproximando. O desejo, por tanto tempo reprimido, finalmente encontrava uma abertura, uma chance de experimentar a beleza da conexão humana sem as correntes de seu segredo. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, como se ambos tivessem medo de quebrar a delicadeza do momento, mas que logo se aprofundou, carregado de uma doçura adolescente e de uma intensidade inescrutável, a promessa de um amor puro e verdadeiro. Para Clark, naquele momento, não havia Krypton, não havia segredos, apenas a sensação embriagante dos lábios de Lana contra os seus, o calor de sua mão na sua, a promessa de um amor que desabrochava sob o céu estrelado de Smallville, um farol de esperança em sua jornada. Era um instante de pura humanidade, um vislumbre de uma vida que ele ansiava, uma vida onde ele poderia ser apenas Clark, o garoto apaixonado por Lana Lang, despojado do peso de seu extraordinário destino. Uma das sagas mais icônicas do Superman é A Morte do Superman, 1992-1993, que chocou o mundo ao mostrar o herói aparentemente sendo morto em batalha contra Apocalipse, um lembrete de que mesmo os mais fortes enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. No entanto, mesmo naquele momento de intimidade, a sombra de seu segredo pairava sobre eles, uma barreira invisível que inevitavelmente moldaria o futuro de seu relacionamento, um lembrete de que a verdade, por mais difícil que seja, sempre encontra seu caminho. A adolescência de Clark Kent, marcada pelo equilíbrio entre o ordinário e o extraordinário, encontrava em Lana Lang um contraponto terrestre, um lembrete constante da humanidade que ele tanto se esforçava para abraçar, um laço que o ancorava ao mundo que ele juraria proteger. Mas o peso de sua verdadeira identidade era uma corrente invisível, puxando-o para um destino que ia além dos campos dourados de Smallville e dos beijos roubados sob a luz da lua, um chamado maior que ecoaria através das estrelas. Cada olhar apaixonado trocado com Lana era, em essência, um doce e agridoce ensaio para o homem que ele se tornaria, um homem que amaria a humanidade inteira, mesmo que isso significasse, talvez, renunciar a um amor puramente terreno, um sacrifício silencioso em nome de um bem maior. A inspiração para Superman veio de várias fontes, incluindo personagens da ficção científica pulp, figuras bíblicas como Moisés, o bebê enviado em segurança e o mito do Übermensch de Nietzsche, embora com uma interpretação heróica e altruísta, um símbolo de potencial ilimitado guiado por um propósito nobre. Ao contemplarmos os eventos que levaram Kal-El de um planeta condenado a um lar improvável na Terra, somos confrontados com temas profundos. A arrogância de Krypton, cega ao seu próprio declínio, serve como um alerta atemporal sobre a importância da humildade e da atenção aos sinais que nos cercam. A figura de Jor-El personifica a responsabilidade parental e a coragem de lutar pelo futuro, mesmo diante da descrença coletiva. Lara nos ensina sobre a força do amor incondicional e a esperança que persiste mesmo na face da aniquilação. E então, surge o toque redentor da humanidade através de Jonathan e Martha Kent.
Seu ato de bondade, de acolher um estranho com amor e compaixão, ressoa com os princípios judaico-cristãos de caridade e cuidado com o próximo. Eles nos mostram que a verdadeira medida de uma sociedade reside na sua capacidade de estender a mão àqueles que precisam, independentemente de sua origem. A juventude de Clark, marcada pelo segredo e pela busca por aceitação, nos lembra da importância da integridade e da paciência. Seu relacionamento com Lana, um primeiro amor puro, nos ensina sobre a beleza da conexão humana, mas também sobre os desafios da autenticidade quando confrontados com nossas próprias limitações e responsabilidades. Assim como Clark teve que aprender a equilibrar sua natureza extraordinária com a vida em Smallville, nós também enfrentamos o desafio de integrar diferentes aspectos de nossa identidade. Aprenda com ele a importância da autodisciplina, da empatia e da consideração pelos outros. Busque a autenticidade em seus relacionamentos, mas também a sabedoria para discernir o momento certo de revelar suas verdades. Lembre-se, a verdadeira força reside em usar seus dons, sejam eles quais forem, para o bem maior. A jornada de um herói está apenas começando. Se este mergulho nas origens do Superman acendeu uma chama de curiosidade em você, não deixe essa faísca se apagar. Inscreva-se agora mesmo no HQ Comics e ative o sino das notificações. Assim, você será o primeiro a receber os próximos capítulos desta saga épica e de muitas outras histórias fascinantes do universo pop. Seu apoio é crucial para que possamos continuar trazendo à luz o valor inestimável contido nestas narrativas. Cada like, cada comentário, cada inscrição é um elo que fortalece nossa comunidade de apaixonados por histórias que inspiram e transformam. Não seja um mero espectador na história deste canal, faça parte dela. E antes de partir, explore nosso universo de vídeos. Descubra outras análises perspicazes, teorias intrigantes e curiosidades surpreendentes sobre seus personagens favoritos. Clique nos cards que estão aparecendo na tela e continue sua jornada conosco. O universo dos quadrinhos é vasto e cheio de maravilhas esperando para serem descobertas. Obrigado por nos acompanhar nesta aventura.